uma afirmação sobre o tema da religião que eu considero profundamente irracional, contraditória e até mesmo desumana. Pense na seguinte declaração: todas as religiões são igualmente válidas e ensinam basicamente as mesmas coisas. Permita-me repetir. Todas as religiões, todas, são igualmente válidas e ensinam basicamente as mesmas coisas. Eu acredito que para você entender o meu ponto de vista, é de suma importância que consideremos o que está por trás dessas diferenças, tão presentes no que é ensinado pelas mais diferentes instituições religiosas. Bom, antes de tratar dessa questão, permita-me dizer o seguinte: eu parto, quando lido com esse tema, da seguinte pressuposição: há um Deus pessoal que nos fez a sua imagem e semelhança, que tem interesse pela sua e pela minha vida, que nos vê nesse mundo tenebroso, esse mundo de trevas, sem respostas para algumas das questões mais fundamentais do ponto de vista do que precisamos conhecer da vida, a fim de que a nossa existência tenha significado. Então, a partir dessa visão de mundo, eu diria que faz sentido, não é contraditório dizer que esse Deus é capaz de se revelar de modo claro, de modo objetivo, de modo racional aos seres humanos, a fim de que esses conheçam a si mesmos, compreendam a partir do contato com essa revelação qual é o propósito da sua existência. E não apenas isso, saibam quem é o Criador, o que ele espera da espécie humana, o que acontece com a vida após a morte e qual é o fundamento para a construção dos nossos valores morais. Então, veja, a ideia em si não é absurda se você parte da pressuposição que há um Deus pessoal e que pode se comunicar conosco. Então, eu estou entre aqueles que acreditam na necessidade de uma revelação, porque a filosofia não responde às questões sobre as quais eu acabei de falar: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quem é Deus, como nos reconciliarmos com Deus contra o qual pecamos, o que nos aguarda após a morte. Nós precisamos, por que chegamos no ponto em que nos encontramos? Porque somos capazes de construir hospitais, redigir poemas comoventes, dar a vida pelo próximo e, ao mesmo tempo, confeccionar bombas atômicas. Então, nós precisamos de uma revelação. E a crença numa revelação não é absurda se partimos da pressuposição de que há um Deus, permita-me repetir, infinito pessoal, que nos fez a sua imagem e semelhança e que tem interesse em nos ver andando na luz. Agora, é fato, e isso nós que acreditamos na revelação, bom, e vou mais longe, nós que estamos envolvidos com instituições religiosas, nós precisamos reconhecer que essas instituições são forjadas a partir, em grande parte, do seu conceito de Deus. Sabe? Essas religiões constroem o seu conceito de Deus e em conexão a isso, a sua ética a partir... Não estou querendo absolutizar, senão entraria em contradição com o que eu acabei de dizer. Eu insisto no ponto, não quero ser cansativo, mas eu insisto no ponto que creio firmemente na possibilidade de uma revelação. E como cristão, eu estou certo que Deus se revelou de uma forma toda especial no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, é fato
que os seres humanos mantêm uma relação culposa com o Criador. É fato que quando construímos os nossos sistemas religiosos, na verdade estou vendo aqui um bichinho aqui me incomodando, que eu não sei se você estava vendo, mas tinha alguma coisa aqui flutuando na minha frente e eu tive que tirar, não sei se a câmera estava pegando, sabe, essas coisas que acontecem. Às vezes eu estou gravando e de repente a gravação para, o meu relógio começa a falar. Hoje eu desliguei aqui o tal do Siri da Apple e então essas coisas assim acontecem muito durante o tempo que eu estou gravando. Às vezes também eu me esqueço do que estou falando, olho para as anotações e digo, caramba, o que eu escrevi aqui? Então você me perdoe, deixa eu retomar o pensamento e acho que eu consigo. Olha lá, vamos tentar entender a minha linha de raciocínio. Eu afirmo que a declaração, todas as religiões são igualmente válidas, ensinam basicamente as mesmas coisas, que ela é absurda. Estou querendo justificar o meu ponto de vista a partir da resposta para a seguinte pergunta. Afinal de contas, por que as religiões são tão diferentes? Qual a razão de ser das instituições religiosas apresentarem conceitos de Deus, pressupostos éticos, sabe? Uma visão da eternidade tão diametralmente opostas? Veja, essas diferenças existem e nós podemos abordá-las a partir do instrumental da antropologia, da sociologia, sem a mínima dúvida. Podemos até fazer uma leitura psicanalítica do ponto. Contudo, eu creio firmemente na possibilidade e na realidade da revelação, mas não nego que essas instituições são forjadas a partir de fortes interesses. O interesse do ser humano é negociar com Deus. Muitos apresentam o ser humano criando um criador, uma mera projeção humana, a fim de poder negociar com a natureza, sobre a qual ele não tem controle. Bom, o que o cristianismo nos ensina é que nós mantemos uma relação culposa com Deus. E por isso nós somos encontrados ou domesticando o Criador e sendo assim, um avô celestial, conforme diz o C.S. Lewis. Nós não queremos um pai celestial, nós queremos um avô celestial. Nós não queremos um pai que nos contrarie e que nos discipline. Nós queremos um avô, um Deus que endosse tudo o que desejamos. Um Deus que no final do dia, independentemente da forma como vivemos, nos abraça, sabe? E oferece a nós o seu carinho. Bom, é fato, fora de controvérsia, que nós não apenas fazemos esse movimento de alma que nos leva a conceber um Deus que é apenas amor, que não tem o mínimo interesse com a justiça. Um Deus, portanto, que negocia o seu amor por nos amar. Um Deus que deixa de ser santo a fim de não nos contrariar. Isso não é o Deus da Bíblia. Agora, nós podemos fazer o oposto. Nós podemos inviabilizar a nossa existência para chamar a atenção do Criador. Nós podemos ser encontrados destruindo a nossa própria vida, praticando até mesmo bizarrices, a fim de chamarmos a atenção de Deus e garantirmos o seu afeto, a sua proteção e uma vida bem-aventurada após a morte. Sem a mínima dúvida que essa culpa condiciona profundamente os sistemas teológicos que nós elaboramos. Agora, em conexão a isso, veja só, nós encontramos também interesses econômicos por trás da formação das instituições religiosas e da sua teologia ou do seu ensino. Nós encontramos interesses políticos, portanto, reis,
que tensionam apresentar uma justificativa teológica para o seu governo despótico. Isso foi extensamente usado por estados totalitários para justificarem a sua existência. Ora, meu Deus, os governos absolutistas não teriam existido sem o apoio daquilo que a igreja tinha de pior, ou daquilo que jamais fez parte do verdadeiro corpo de Cristo. Então, nós podemos pensar em interesses financeiros, interesses políticos, na busca também de fundamento para valores que interessam a classe dominante. Então, nem sempre os valores, veja, eles são subproduto da concepção religiosa dos povos. Muitas vezes há um interesse para que alguma prática, algum comportamento, quer dizer, algum hábito, ou alguma coisa que se espera que se transforme em hábito, faça parte da cultura, e os seres humanos são assim encontrados saindo em busca de uma teologia que justifique o valor cultural. Eu diria que as mulheres, no decurso das eras, foram as mais prejudicadas com essa espécie de sanção teológica procurada pelo homem a fim de estabelecer como norma um regime de opressão que torna a mulher quer dizer, simplesmente entregue aos desejos egoístas masculinos. Pois bem, olha, qualquer antropólogo, qualquer sociólogo perceberá no que acabei de falar o quanto meu raciocínio é basilar. Não estou trazendo nenhuma informação extraordinária. Nada que já não tenha sido falado. Estou falando de alguma coisa que, se você tiver o mínimo de sensibilidade para o tema, sabe, o levará, portanto, à conclusão que as instituições religiosas são, em grande parte, socialmente construídas. Eu digo em grande parte, porque acredito naquelas que, por manterem contato com a revelação, não se tornam, assim, tão sujeitas a esse arbítrio, que faz, portanto, com que o ser humano coloque na boca de Deus o que Deus nunca falou. Ok? Daí, nós somos levados a considerar o que há de, repito, de irracional, contraditório e desumano na declaração: todas as religiões são igualmente válidas e ensinam basicamente as mesmas coisas. Se pararmos para pensar na gênese das mais diferentes religiões, nós chegaremos à conclusão que algumas partiram de um ethos que as conduziu a um conceito de Deus mais distante daquele que consta no conteúdo da autêntica revelação. Você está entendendo o ponto? Então, vamos lá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, nós cristãos acreditamos nisso. Que Deus, na pessoa de Cristo, entrou no teatro da vida e na relação com os seres humanos revelou a si mesmo: assim sou eu. Quando Jesus toca no leproso, por exemplo, ele ali estava não apenas curando o leproso, ele estava dizendo: assim Deus é. Preste atenção, ao ver o modo como Deus reage ao sofrimento humano, na pessoa de Cristo, vocês podem ter uma ideia de quem Deus é. Então, é claro que esse Deus revelado por Cristo,
cuja manifestação da sua beleza é encontrada nas páginas dos evangelhos, esse Deus, em não poucas religiões, e quando eu falo em não poucas, eu estou incluindo aí católicos e protestantes, porque católicos e protestantes podem pegar o conteúdo da revelação e transformar esse Deus revelado no Evangelho num diabo. E em algumas religiões, o que é dito sobre o Criador pode ser visto como mais distante ou como mais próximo da revelação que Deus fez de si mesmo aos seres humanos no Evangelho e na pessoa de Cristo. Você está entendendo o ponto? É como se fosse assim. Se somarmos 5 com 5, 5 mais 5, a resposta óbvia é 10. Alguns estão dizendo 4. Quem disse 5 está mais próximo da realidade. Você concorda comigo? Então, por isso, é irracional, é contraditório afirmarmos que todas as religiões são igualmente válidas e ensinam basicamente as mesmas coisas. Isso é negado pelos fatos da vida. Não é assim. Não é assim. E nós sabemos que não é assim quando paramos para pensar no que essas religiões ensinam e nas causas sociais. Veja, dos fortes interesses políticos, econômicos, até mesmo culturais, sabe? Que estão por trás do nascimento dessas instituições religiosas, repito, com sua visão de mundo e, consequentemente, com a sua ética. Bom, eu vou fazer uma pausa, que eu estou dando uma olhada aqui no meu cronômetro e acho que já falei demais. A minha ideia é não passar de 20 minutos e permanecer entre 10 e 15 minutos nessas mensagens sobre o tema da apologética. Na verdade, se você perceber, eu estou, nesses últimos programas, tratando desse tema, sabe? A defesa racional do cristianismo. Eu estou lidando com essas questões que são frequentemente apresentadas aos cristãos e que demandam da parte dos cristãos uma resposta sensível, educada, racional e honesta, tá bom? Então, paramos por aqui. O que é que nós vimos hoje e que eu vou prosseguir no próximo programa. Então, eu disse para você que essa declaração, todas as religiões são igualmente válidas e ensinam basicamente as mesmas coisas, que ela é irracional, que ela é contraditória e desumana. Então, nós chegamos a essa conclusão quando paramos para pensar, e sobre isso eu vou falar melhor no próximo programa, no que de fato essas religiões ensinam. Qualquer análise comparativa mostra que as diferenças são profundíssimas. Mas o tema, quer dizer, esse meu ponto de vista se torna estabelecido quando paramos para pensar nas diferentes origens dessas mais diversas religiões. Elas marcam o conteúdo do seu ensino e acabam, portanto, nos apresentando, veja, conceitos de Deus significativamente diferentes. Vê se você concorda com o que eu vou dizer. Duas religiões que ensinam coisas diametralmente opostas podem ambas estar erradas, mas jamais certas ao mesmo tempo. Então, se você diz que temos que voltar para esse planeta para pagarmos pelos pecados praticados numa vida da qual nós não nos lembramos, sabe? Você está fazendo uma afirmação profundamente diferente daquela encontrada nos evangelhos. Porque eles nos ensinam que nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a gente morre e, por causa de Cristo, no minuto seguinte ao fim do nosso batimento cardíaco, nós nos deparamos com o rosto amável do Pai.
Olha, eu tenho um pedido a lhe apresentar. É constrangedor, eu tenho muita dificuldade de tratar desse tema. Mas eu estou aqui para solicitar o seu apoio financeiro ao meu trabalho. Você tem afinidade intelectual comigo. Nós pensamos de modo parecido. E você sabe que a opção que nós fizemos não foi fácil. Nós não somos maioria no país. E esse meu Ministério de Ensino, ele não é bancado por nenhuma grande instituição. Sabe? Eu dependo da ajuda de pessoas que têm essa afinidade intelectual cristã comigo. Então eu peço que você colabore, ajudando-me, portanto, a bancar esse programa. Sabe? Quer dizer, o meu trabalho nas redes sociais, e ampliá-lo, espalhá-lo, e fazer com que ele cresça em excelência. Você pode me ajudar de 3 formas. A primeira delas é se tornando membro do meu canal de YouTube. A segunda é enviando sua contribuição para esse Pix, palavraplena@gmail.com. E a terceira é você fazer parte da plataforma Apoie-se, eu acho, ou Apoie, tá bom? Que é uma plataforma que tem como objetivo ajudar pessoas a canalizarem recursos para projetos nos quais elas acreditam. Em fazendo assim, você vai viabilizar um sonho de espalhar o evangelho pelo país, ajudar as pessoas a conhecerem a sua beleza e suas implicações práticas para os mais diferentes departamentos da vida.